Olá, a paz do Senhor, que bom rever você. A nossa escola bíblica está na 5ª aula via web e é um prazer chegar até a sua casa nessa manhã. Nós agradecemos a Deus por sua vida. Nossa igreja, muito querida e amada, estamos com saudade de todos. Mas eu tenho certeza que em breve nós voaremos sobre tudo isso, estaremos juntos presencialmente novamente. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, a pegar o seu celular, sentar-se, pegue aí uma caneta e um papel. Não esqueça que em breve nós faremos uma gincana dessas aulas da web. São aulas mais rápidas, mas com toda a graça da palavra que vem até o nosso coração. Então nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nesse dia. Eu ministro sobre você a alegria do Senhor. Eu ministro sobre você a paz do Senhor. E eu sei, tenho certeza, que Deus está com você, Deus está conosco. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esta manhã aqui, onde estaremos juntos, estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, que é o ensinador, venha nos ensinar e nos dar poder para colocar em prática tudo aquilo que aprendermos aqui nessa manhã. Muito obrigada por tudo, Deus. Abençoa os lares, a cada um que está nos ouvindo nesse momento, aonde, Senhor, essa imagem e esse som chegam, que o nome de Jesus seja glorificado e que corações sejam abençoados. Os que estão tristes recebam alegria, os que estão abatidos sejam revigorados, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Juntos mais uma vez? Hoje nós vamos estudar um tema crucial para a Igreja de Cristo. Um tema extremamente importante para a minha e para a sua vida. Nós vamos falar nessa manhã sobre o perdão. Perdão. Algo pequeno, não é? Mas com uma profundidade enorme e com um alcance gigante para a nossa vida espiritual. Vamos entender o que é perdão. Vamos entender o que não é perdão. E vamos pedir a Deus que nos revista de graça para liberarmos perdão quando for preciso. Querido, não esqueça, o perdão é um dos princípios bíblicos para a ação de Deus na nossa vida. Então já quero começar dizendo isso, que o perdão é um dos princípios bíblicos para que Deus haja em nós. Mas o que é perdoar? Será que é perdoar? Antes de dizer o que é perdoar, você vai abrir aí a sua Bíblia junto comigo no livro de Mateus. Anote aí e abra comigo. Mateus, capítulo 18. Vamos lá? Mateus, capítulo 18. Isso. Estou feliz de ver você aqui nesta manhã. Louva a Deus pela vida de cada um que está presente aqui. Que Deus abençoe cada um. Mateus 18, versículos 21 e 22. Veja isso. Que maravilhosa é a palavra de Deus, claríssima, que traz para nós um conceito gigante chamado perdão. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Você já encontrou? Amém? Então podemos ler juntos? Vamos ler? Diz assim a palavra. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Imediatamente a gente faz uma conta, não é? Pedro perguntou se era até 7. Jesus respondeu 70 vezes 7, 490 vezes. Será que é isso que Jesus quis dizer? Você vai perdoar seu irmão 490 vezes. Será que é isso? A resposta é não. Jesus ali, ele não estava preso à quantidade de vezes que eu preciso perdoar o meu irmão. Jesus estava mostrando a Pedro que não era uma quantidade de 7, ou 70, ou 70 vezes 7. Mas Jesus estava mostrando que não há limites para que eu possa liberar perdão para alguém. A pergunta de Pedro pressupõe uma quantidade máxima de perdão que eu tenho que liberar para alguém. E a resposta de Jesus diz que não há limites de quantidade. O que há é um limite, é um sem limite de perdão. Eu preciso perdoar quantas vezes forem preciso. O 70 vezes 7 quer dizer sempre. Diga comigo, 70 vezes 7
quer dizer sempre. Então eu perdoarei sempre. E o que é perdoar? Perdoar significa cancelar uma dívida. Quando eu perdoo, eu estou cancelando dívidas. Estou cancelando ofensas. Estou abrindo mão de uma retratação. Estou cancelando uma pendência. Perdão é o cancelamento de uma dívida. Então eu entendo que perdão não é a quantidade de vezes que eu perdoo. O perdão tem a ver com o poder de perdoar de forma ilimitada. Independente de quantas vezes aquela pessoa errou contra você ou contra mim. Perdão é porque nós somos cristãos. E Cristo nos ensina a perdoar. Sempre que nós ofendemos alguém, queridos, nós contraímos uma dívida. Sempre. Sempre que alguém nos ofende, contraiu uma dívida contra mim. E sempre que eu ofendo alguém, eu contraí uma dívida contra aquela pessoa. Então nós precisamos de perdão ou anistia ou de um cancelamento dessa dívida para ficarmos liberados do nosso credor. Quando alguém tem uma dívida com alguém, quem deve é o devedor. E quem é o dono daquela dívida é o credor. Quando eu perdoo como credor de uma dívida, eu estou anistiando o devedor. E é isso que Deus espera de nós. Que nós não prendamos ninguém e não estejamos presos na cobrança de uma dívida, mas que tenhamos poder para liberar perdão e cancelamento para essa dívida. Precisamos de poder para perdoar, anote isso aí. E precisamos de coragem para pedir perdão. Vou repetir isso. Precisamos de poder de Deus para perdoar e precisamos de coragem para pedir perdão. Você já experimentou isso? Muitas pessoas estão doentes porque não perdoam. Muitas pessoas carregam fardos de mágoa e dor porque se recusam a perdoar. E nessa manhã nós vamos mostrar a necessidade de pedir a Deus poder para conseguirmos anistiar as pessoas. E vamos pedir a Deus coragem para enfrentarmos o nosso erro e pedirmos perdão. Só os gigantes pedem perdão. Amados, muitas vezes, isso é uma introdução, muitas vezes nós não sabemos perdoar. Graças a uma coisa chamada orgulho. Por causa do orgulho, nós não perdoamos. O orgulho é um sentimento de prazer com a própria razão. Você se sente cheio de razão. Isso é orgulho. E aí eu prefiro ficar com o meu orgulho e eu prefiro ficar com a minha razão e descartar as pessoas. Quando eu opto pelo orgulho, eu estou optando por descartar pessoas. E isso não é sabedoria. A Bíblia diz que o sábio, ele inclui pessoas e não descarta. Vamos ver isso? Abra aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11. Veja isso. O perdão passa pela sabedoria. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Vamos lá. Isso aí, todo mundo procurando. Quem está com o celular é mais rápido, né? E os que estão com a Bíblia, vamos que vamos. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Amém. Provérbios 11, 30. Não sabemos perdoar por causa do orgulho. O orgulho não é sabedoria. O orgulho fica com a razão e descarta as pessoas. Mas a sabedoria traz as pessoas para perto. Veja o que diz aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, versículo 30. O que diz? O fruto do justo é árvore da vida, de vida. E o que ganha almas, sábio é. O que é ganhar almas? Trazer as pessoas para perto. Sabedoria é não descartar as pessoas, mas incluí-las. Quando eu perdoo, quando eu libero perdão, eu não estou ficando com a razão, eu estou incluindo pessoas. O orgulhoso encerrará os seus dias sozinho, mas o que perdoa estará cercado por pessoas que poderão ajudá-lo. Nunca esqueça isso.
O que ganha almas, sábio é. O que perdoa e não descarta pessoas é sábio. Sabedoria não tem nada a ver com ter razão. Sabedoria tem a ver com fazer a vontade de Deus. Então eu tenho que escolher. Preste bem atenção. Eu escolho ter razão ou eu escolho fazer a vontade de Deus? Pense nisso. Você já pensou que muitas vezes nós, mesmo estando tão ofendidos, se nós liberarmos o perdão, nós seremos muito mais que vencedores, porque nós venceremos o nosso próprio orgulho, a nossa própria vontade e cederemos à vontade de Deus, que é amor. Perdão é algo que para os gigantes, é algo para aqueles que buscam o poder de Deus para conseguir fazê-lo. Só os grandes perdoam. Diga isso comigo. Só os grandes perdoam. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Você consegue perdoar? A boa notícia é que mesmo que eu não consiga, o Espírito Santo me dá poder para perdoar. Isso é que é lindo no Espírito Santo, porque ele nos ajuda. A Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Então é ele que conduz as nossas decisões e nos dá poder para tomarmos as decisões certas. Você crê nisso? Amém? Pense que Deus nos perdoou. Alguém pode me perguntar, mas por que eu tenho que perdoar, irmã? Fulano me fez mal, fala de mim, vive falando mal de mim nas redes sociais, é falso, fez mal para minha família, eu não tenho que perdoar. Escute isso. O perdão não tem nada a ver com a pessoa ter mudado ou com a pessoa ter se arrependido. Quando você perdoa, não é porque a pessoa mudou e agora eu vou perdoar. Não, não, não. Quando eu e você perdoamos, é porque nós fomos perdoados. Por que que o cristão tem que perdoar? Porque foi perdoado. Você se lembra? A Bíblia diz que Deus nos perdoou em Cristo. Se eu recebi o perdão de Deus, ora, de um pecado que me levaria à morte eterna, como eu não perdoarei aquele que me ofendeu? Veja aí na sua Bíblia, capítulo 23 do livro de Lucas, o próprio Senhor Jesus nos dando o maior exemplo. E é por causa destas palavras que nós estamos aqui hoje. Lucas, capítulo 23, vamos ver isso? Lucas, capítulo 23, versículo 34. Eu disse que só os gigantes perdoam. Observe as palavras desse gigante chamado Jesus Cristo. Escute isso. Veja na sua Bíblia. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Querido, leia isso e sinta-se perdoado por Deus. Diz aqui, ó, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Leia aqui que diz: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. No momento da crucificação, a Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam ali, que não entenderam a mensagem salvadora que Cristo veio trazer e decidiram pela crucificação. E ao invés dele praguejar contra as pessoas, ao invés dele dizer: Pai, manda um raio sobre elas, Pai, mostra para elas que elas estão erradas, Pai, pesa a mão contra elas, não é assim que muitas vezes nós oramos pelas pessoas que nos ofendem? Deus vai mostrar para essa pessoa. Ao invés de Jesus fazer isso, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu Deus, quem é esse homem? É o teu Senhor. Chama-se Jesus Cristo. É Ele que vai te dar poder para fazer o mesmo com aqueles que te ofenderam. Amém? Nós precisamos crer nisso, queridos. Jesus nos tirou de um destino de morte eterna por causa do perdão e nos destinou o reino, o seu próprio reino. Veja isso na sua Bíblia. Está em Lucas ainda, capítulo 22, versículo 29. Vamos lá. Lucas, capítulo 22,
versículo 29. Você encontrou? O que diz aí? E eu vos destino o reino, como meu Pai vos destinou. Jesus está dizendo, o destino de vocês foi alterado, porque eu perdoei. Você foi perdoado por Cristo. Todas as suas ofensas, todo o seu orgulho e egoísmo, a Bíblia diz que Cristo perdoou, nos transformou em novas criaturas e nos deu um novo destino. O nosso destino era morte eterna, mas agora o meu e o seu destino não são mais a morte eterna. Os nossos destinos são para o reino, é a vida eterna. Entende isso? E porque Ele me perdoou, e porque Ele me amou, Ele tem poder para me ajudar a fazer o mesmo. Entende isso? Lembra de Mefibosete? Só um parênteses aqui que me faz lembrar. Mefibosete era o único descendente de Saul vivo. E naquela época, na época dos grandes reis, quando um rei era deposto ou morria e um outro reino assumia de uma dinastia diferente, o novo rei mandava matar todos os membros da dinastia anterior para não haver rebeldia, nem rebelião, nem tomar o trono à força. E Mefibosete se esconde em Lodebar. Já ouviram isso? Já leram isso? Eu não vou abrir aqui, porque eu me lembrei agora. Escute isso. A Bíblia diz que quando Davi soube, Davi era de uma outra dinastia, mas ele soube que Mefibosete estava vivo, ele manda chamar Mefibosete. Você imagina a cabeça de Mefibosete? Consegue imaginar como aquele rapaz estava se sentindo? Ele era aleijado, ele era da dinastia anterior e agora ele tinha uma sentença de morte, porque o novo rei manda chamar o herdeiro vivo da dinastia anterior. Sabe o que aconteceu? Aquilo que Mefibosete não esperava. Quando Davi olhou para Mefibosete, a Bíblia diz que ele disse: vou cuidar de você. Vou cuidar de você. Davi não manda matar Mefibosete. Ao contrário, Davi inclui Mefibosete no seu palácio e passa a cuidar dele. O maior exemplo de perdão que o Antigo Testamento mostra. Jesus vem, morre na cruz e na nova aliança ele mostra a mesma coisa. Nós éramos miseráveis, igual Mefibosete. Estávamos em Lodebar. Lodebar significa esquecimento. Estávamos esquecidos. Mas Cristo nos inclui no seu reino, nos perdoa e muda o nosso destino. Aleluia! Isso é perdão. Alguém decidiu perdoar as nossas vidas. E é isso que Deus espera que nós façamos. Nós perdoamos, não porque a pessoa mudou, entenda isso. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Diga comigo, eu perdoo porque fui perdoada por Deus. Ou porque fui perdoado por Deus. O nosso perdão é sem condição. Eu não perdoo porque fulano se arrependeu. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Toda a condição já aconteceu. Eu não preciso condicionar mais nada. O perdão que eu preciso dar para o meu irmão. Ou para aquela pessoa que me ofendeu. Vamos ver na Bíblia. Abre aí a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Colossenses, capítulo 3. Vamos lá. Isso, lá no Novo Testamento. É uma cartinha bem pequenininha. Depois de Filipenses, estou gostando de ver. Capítulo 3, versículo 13. Veja só o que diz a Bíblia aí. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Você encontrou na sua Bíblia? Amém. Vou esperar mais um pouquinho. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Amém. Então vamos ler o que diz aí? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, Cristo nos perdoou. Da mesma maneira, nós precisamos liberar perdão. Não podemos ser como aquele credor incompassivo que recebeu o perdão do seu Senhor, mas não foi capaz de perdoar quem devia a ele, quem o havia ofendido.
Essa passagem você não precisa abrir, porque não dará tempo. Está em Mateus, capítulo 18, de 23 a 35. Fala de um homem que devia uma grande fortuna. A Bíblia diz que ele devia 10.000 talentos. Não sabemos se era um talento de prata, de ouro. Se era de... Olha, só para você ter uma noção, um talento de prata custa 20.000 reais. E um talento de ouro custa 1 milhão de reais. Esse homem devia 10.000 talentos. Faz a conta aí para você ver. O prata ou ouro era uma fortuna, né? E a Bíblia diz que ele devia ao patrão dele, ao rei, não sabemos a quem, era um senhor. E ele ficou desesperado porque ele não tinha como pagar. E a Bíblia diz que o senhor daquele homem perdoa aquela dívida. Perdão é cancelar dívida. Cancela a dívida dele. E ele sai feliz e contente, radiante, e vai andando pela rua até que ele encontra alguém que devia a ele. E a Bíblia diz que aquele camarada que estava devendo a ele, não devia em talento não, devia 100 dinheiros, tipo 50 pratas. Devia 50 reais para ele. E ele quase mata o homem para que o homem pagasse a ele. E a Bíblia diz que ele era um credor incompassível, porque ele recebeu anistia e não anistiou. Muitas vezes nós queremos ser perdoados por Deus, mas nós não queremos perdoar. E sabe o que aconteceu com aquele homem? A Bíblia diz que o senhor daquele homem ficou sabendo que ele não perdoou o servo dele. E mandou chamar ele e disse: o que é isso aí, rapaz? Quer dizer que eu te perdoei? Perdoei uma fortuna que você me devia. Você tinha um outro devedor e você não perdoou a ele? Pois por causa da sua falta de compaixão, você vai ficar preso. Você e toda a sua família, até você me pagar o último centavo. E aí, Jesus arremata essa frase, essa parábola com uma frase. Abra aí, eu vou ter que abrir Mateus 18, mas eu só vou ler um versículozinho. Mateus, capítulo 18, vamos lá. Mateus, capítulo 18, isso, versículo 35. Ele não perdoou. E a Bíblia diz que o Senhor daquele homem, lançou-o junto com sua família para ser atormentado, até pagar o último centavo. Aí Jesus arremata essa parábola, você pode ler depois, com um versículo que é impressionante e preocupante. Veja o que esse versículo 35 de Mateus 18 diz. Olha o que diz aí o versículo. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meu Deus. Então, espera aí, irmã, calma aí, espera aí. Quer dizer que a Bíblia está dizendo que se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar? É o que a Bíblia está dizendo. Muitas vezes, nossas orações são impedidas porque nós não perdoamos. Esperamos muitas vezes estar muito bem com Deus e não entendemos que a nossa relação com Deus, ela será muito boa quando a minha relação horizontal, que é a minha relação com o próximo, também estiver. Eu não posso ter uma mega comunhão com Deus e uma zero comunhão com o meu próximo. Isso não funciona. Não funciona. Lembra que a Bíblia fala? Alguém chegou para Jesus e falou assim: Senhor, qual é o grande mandamento? O maior de todos os mandamentos. Aí Jesus diz assim: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí ele diz: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Então Jesus responde mostrando que Deus se importa com o meu relacionamento horizontal para que o meu relacionamento vertical possa fluir com liberdade. Enquanto maior a minha comunhão horizontal em obediência à palavra de Deus, mais fluirá a minha comunhão vertical, a comunhão com Cristo. Lembra da cruz? A cruz fala da comunhão horizontal e fala da comunhão vertical. Horizontal, eu com o meu próximo. Vertical, eu com Deus. Essa comunhão tem que estar em consonância com essa. Porque senão Deus
não ouvirá as nossas orações. É isso que a Bíblia diz. Se eu não perdoo, Deus não ouvirá. E perdoamos por quê? Porque fomos perdoados e porque somos cristãos. As nossas atitudes precisam espelhar as atitudes de Cristo. Então não é a quantidade de vezes que eu perdoo, mas é o poder que Deus me dá para eu liberar perdão. Você está preparado para liberar perdão? Você não vai liberar perdão porque a pessoa merece, mas você vai liberar o perdão porque você foi perdoado. E é assim que o Espírito Santo nos ajuda a liberar perdão, que nada tem a ver com merecimento, mas tem a ver com a obra que Cristo fez na minha vida e na sua vida. Amém? Veja, perdoar não é esquecer. Algumas pessoas falam assim, já esqueci isso, esqueceu nada, irmão. A gente lembra, a gente lembra tudo. E às vezes tem aqueles dias que a gente está mais devagar, né? Não tem aquele dia que a gente está mais triste? Aí a gente começa a pensar tanta coisa e o diabo se aproveita disso para lançar uns pensamentos na nossa mente, para tirar a nossa paz e para fomentar a mágoa. E nós temos que ter muito cuidado com isso. O perdão não é esquecer. Eu vou me lembrar. Eu não tenho amnésia. Ninguém aqui vai sofrer de nenhum problema, em nome de Jesus. De amnésia, de Alzheimer, nada disso. Perdão não é esquecer. Perdão é conseguir lembrar sem que aquilo te consuma. Sem que a mágoa tome conta de você. Você sabe de tudo que aconteceu, mas você decidiu. Porque você foi perdoado, você também liberou o perdão. Amém. Perdoar parte do entendimento de que eu também erro e de que eu fui perdoado. E é por isso que eu preciso delegar perdão. Amém? Perdão é delegação. É uma decisão que eu tomo de liberar para alguém, para cancelar aquela dívida. Então, lembre disso. Como é que eu sei? Aí, irmã, você pode me perguntar assim, irmã, como que eu sei que eu perdoei? Uma boa pergunta, né? Como é que será que nós sabemos, que nós temos certeza que nós perdoamos? Eu separei aqui 3 coisas para que a gente possa pensar nelas, que vão nos dar uma constatação de que efetivamente a gente perdoou. Pode ser que você diga assim, tem muitas outras. Sim, claro, a Bíblia é inesgotável, queridos, né? Mas nós vamos separar aqui 3 para falar. Então, como que eu sei que eu perdoei? Preste atenção nisso. Primeira coisa. Primeiro, como é que eu sei? Se eu consigo orar pela pessoa e abençoá-la em oração, é sinal que eu perdoei. Se eu consigo orar pela pessoa e abençoá-la em oração, é porque eu perdoei. Vamos ver na Bíblia? Vamos lá. Mateus, vamos lá. Capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48. Veja bem isso. Estou quase acabando, tá bom? Vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48. Você encontrou? Vou fazer uma leitura dinâmica, tá bem? Que o nosso tempo tá passando, tá bem? Diz assim a Bíblia, ó. Ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus falando, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Meu Deus. 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Ou seja, vocês precisam ser cristãos. Como vocês querem ser cristãos se vocês não perdoam? Continuando. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso o sentido de perfeito aqui significa completos cristãos. Não significa que não erra, não é isso não. Significa perfeito, ou seja, completo. Seja completo, perdoe. O cristão ele só é completo de fato quando ele recebe poder e pratica a liberação de perdão. Quando eu e você conseguimos perdoar alguém, nosso cristianismo está completo. Foi o maior exemplo que Jesus deu naquela cruz. Porque ele tinha poder para dar uma ordem e fogo ia consumir todo mundo ali. Mas ao invés disso, ao invés de consumi-los,
Jesus resolve incluí-los e perdoá-los. Que lindo, que extraordinário o nosso mestre. E é isso que ele quer nos ensinar a fazer. Quando você vai orar pelo seu irmão, por aquela pessoa, aquele familiar que te ofendeu, aquele amigo que não foi feliz nas suas colocações, teve atitudes erradas com você, você sabe que perdoou quando você o abençoa. Há pessoas que dizem, mas eu já perdoei. Aí vão para oração e falam, Deus, pesa a tua mão. Irmãos, como que a gente perdoa assim? Né? Não. O perdão é quando você é capaz de orar por aquela pessoa sem ser consumido pela mágoa e abençoá-la em oração. Amém? Segunda coisa que é evidente para que você saiba se você perdoou. Se eu não participo de grupos que falam mal daquela pessoa. Às vezes eu falo, eu já perdoei, mas tudo que as pessoas falam eu concordo. Não, eu perdoei. Se eu perdoei, eu anistiei. E se eu anistiei, eu cancelei a dívida, eu não posso mais falar nada. Entende isso, porque eu sou cristão. Veja na sua Bíblia aí, Romanos 12. Vamos ver isso? Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos, capítulo 12, deixa aberto em Romanos, que na sequência a gente vai ler mais versículos de Romanos, tá? Romanos 12, versículo 21. Todo mundo achou? Romanos, capítulo 12, versículo 21. Diz assim a Bíblia, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A maior vitória não está em retrucar a ofensa, está em perdoá-la. O maior guerreiro não é o que punha a espada e fere o inimigo. O maior guerreiro é aquele que tem poder sobre os seus próprios sentimentos para declarar, porque foi perdoado, eu também perdoo. Este é o gigante da fé. É o que Cristo fez na cruz do Calvário. Perdão. Libere o seu coração. Muitos são curados quando perdoam. Muitos são libertos quando perdoam. O perdão, a falta de perdão aprisiona. O perdão liberta. A falta de perdão aprisiona. Aprisiona o que, Maria? Aprisiona sentimentos, aprisiona atitudes, aprisiona a vida, aprisiona a alegria, aprisiona a liberdade. Mas o perdão traz vida, traz alegria, traz liberdade e paz. Perdão é uma das maiores armas que Cristo quer nos dar para colocarmos em prática. Você quer isso? Amém? Eu quero para minha vida. Você quer? Então, como é que eu sei que perdoei? Se eu consigo orar pela pessoa e abençoá-la em oração. Se eu não participo dos grupos que falam mal dela. E a terceira coisa, se eu não me vingo. Se eu não me vingo. Às vezes a gente fica, tomara que dê errado, aquela pessoa vai se dar mal. Isso é vingança, irmãos. A Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Quem tem que agir com justiça não sou eu. Não se faz justiça com as próprias mãos. Nós não somos da Liga da Justiça. Liga da Justiça! Não. Nós somos cristãos. E nós liberamos perdão e é Deus que vai tratar tudo. Mas não sou eu que vou me vingar e vou querer a vingança. Não. Olha o que a Bíblia diz em Romanos aí. Romanos, capítulo 12 também. Só que agora é o versículo 20. Olha o que diz aí, Romanos 12, 20. Meu irmão, você pode ler isso aqui comigo? Ou você vai agora mesmo, você vai desligar? Irmãos, é a Bíblia que está dizendo. Olha o que a Bíblia diz aí. Meu Deus do céu. Em Romanos, capítulo 12, versículo 20. Só o poder de Deus. Por isso nós precisamos de poder para perdoar. Olha só. Romanos 12, 20. O que diz aí? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, faz o que, irmãos? Deixa ele morrer. É isso que está na sua Bíblia aí? Na sua Bíblia diz o quê? Dá-lhe de comer. E se tiver sede? Dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Essa brasa de fogo sobre a cabeça aqui, não é da minha cabeça que perdoe, não, é da cabeça do inimigo. Ou seja, a minha parte é anistiá-lo. Anistiá-lo. Não se prenda ao rancor e à mágoa. Não se prenda. Não é fácil. Alguém pode dizer, irmã, você está viajando, isso é difícil pra caramba de fazer. Estou sabendo disso, sei que é. E quando eu ensino a você, vale para mim. Porque a palavra, ela corta de um lado e ela corta aqui também. Você pode ter certeza disso. Mas Deus
tem nos ensinado e tem me ensinado a prioridade de perdoar para que possamos ser perdoados. Nunca esqueça isso. Seu destino era o inferno, Cristo mudou ele. Agora é a sua vez de desprender alguém de um jugo de mágoa e rancor e liberar perdão. Amém? É isso que Deus espera de nós. Por isso que eu disse que nós precisamos de poder para perdoar. Porque só Deus pode nos revestir desse poder. Através do Espírito Santo. É Deus que nos revestirá desse poder para que nós consigamos liberar perdão. Perdoar não tem a ver com estar certo ou estar errado. Perdoar tem a ver com o coração de Deus. Você nunca encontrará Deus de mau humor ou não estando afim de perdoar. Estou afim hoje não. Deus não. Você nunca encontrará Deus assim. Mas todas as vezes que você o buscar, você vai encontrá-lo amando você e disponível para ouvir o seu arrependimento sincero e te perdoar. Por isso que nós precisamos perdoar. Porque temos um Senhor que está disponível e atento e desejoso de nos perdoar. Quem somos nós para reter o perdão se nós fomos alcançados por Ele? Amém? Amados, este é o cristianismo verdadeiro. Isso é ser crente. Fala para a pessoa que está do teu lado aí. Isso é ser crente. Perdoar. Eu já vou acabar. Então eu disse que nós temos que ter poder para perdoar. E eu vou encerrar aqui com a segunda coisa que eu disse. Que nós temos que ter coragem para pedir perdão. Lembra que eu falei? Pois é. Os atentos aí estão lembrando, né? Você está com coragem, meu irmão, para ligar para alguém agora e falar, olha, você me perdoa aquela forma que eu falei com você? Você me perdoa todas as vezes que eu me distancio de você? Porque vem tanto pensamento na minha mente que eu fico tão aborrecido. Você tem coragem para fazer? Ah, irmã, mas e se eu ligar e pedir perdão e a pessoa não me perdoar? Não interessa. Faça a sua parte. Perdoe. Você foi perdoado. Peça perdão. Olha o que a Bíblia diz. Temos que ter coragem para pedir perdão. Meu Deus, esse texto é terrível. Mateus, vai lá. Mateus capítulo 5. Vamos ver? Eu já estou terminando. Mais 5 minutinhos. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículos 23 e 24. Eu preciso ter coragem para pedir perdão. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Acharam? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O perdão é uma arma poderosa, queridos. Muito grande. Muito grande. Você não tem noção. Mas se você praticá-lo, você será gigante. Em Cristo. Sempre em Cristo. Mateus 5, 23 e 24. Diz assim a Bíblia, olha só o que diz aí, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Uau! Oferta é um elemento do culto. O culto é um conjunto de elementos. Oração, palavra, adoração, louvor, oferta, comunhão, né? A Bíblia diz assim, sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, se você estiver me trazendo culto, se você estiver me adorando, ofertando, é um elemento, ele mencionou um elemento, mas é o culto em si. E você lembrar, se a tua consciência trouxer à tona que alguém tem algo contra você, pare. É isso que a Bíblia está dizendo. Para o que você está fazendo. Para com esse negócio, você vai orar e que está tudo bem, mesmo que você esteja de mal com o mundo, você está de bem com Deus. Para com isso. Para. Vai lá. Reconcilia-te com o teu irmão. Depois volta e entrega o culto e a oferta a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando eu estou em desarmonia com o meu irmão, é como se fosse vã toda atitude que eu estou fazendo em relação ao culto a Deus. Deus não recebe. Existe um bloqueio. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, para provar o que eu estou te dizendo. Hebreus capítulo 12. Vamos lá? Hebreus capítulo 12. Isso é muito sério. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15.
Olha o que diz a Bíblia. Você encontrou, eu espero um pouquinho, Hebreus é mais distante. Hebreus capítulo 12, versículo 15. O culto é vão se eu não estiver em comunhão com o meu próximo. Se eu sei que o meu próximo tem algo contra mim, por minha culpa ou não, se eu me lembro disso e eu ignoro, o meu culto é vão. Eu bloqueei a minha comunhão com Deus. Eu preciso tomar uma atitude de coragem, ir lá e pedir perdão. Tá preparado, meu irmão? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Diz assim, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Então, para que eu não me prive da graça, privar é ser bloqueado. Tá privado de acesso, tá bloqueado. Então a Bíblia diz que se eu deixar que a raiz de amargura tome conta de mim, veja o que a Bíblia está dizendo. Eu vou me ser privado da graça. Ou seja, o meu culto é vão, a minha oração é vã, Deus não responderá. Isso é muito sério, isso é muito grave. Existem tantos outros textos que eu não vou poder me deter, porque na web é tudo muito mais rápido. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Perdoe. Peça poder a Deus para perdoar. Acabe essa aula aqui, passe a mão num telefone, mande uma mensagem, libere perdão, seja livre. Você vai receber uma alegria quando você fizer isso, porque você fez a vontade de Deus. Não se deixe vencer do mal. Vença o mal com o bem. Não permita que a raiz de amargura brote no seu coração, porque ela apodrece a alma. Ela apodrece os sentimentos e ela nos torna pessoas amargas, pessoas difíceis de lidar. Mas quando nós somos cristãos de verdade e pedimos a Deus poder para perdoar e liberamos o perdão e somos corajosos por causa desse poder e pedimos perdão, meu querido, a Bíblia diz que Deus não despreza alguém assim. Para encerrar a nossa aula, abra aí a sua Bíblia, no meio da Bíblia, Salmo 51. Veja o que diz aí. Salmos de número 51, para eu encerrar aqui a nossa aula de hoje. Salmos número 51. Versículo 17. Você vai ler comigo agora. Eu convido você a ler comigo. Eu convido você a aceitar esse desafio de perdoar, querido. Salmos 51, versículo 17. Olha isso aqui, quando você resolve perdoar. Quando você resolve liberar a pessoa e ser livre também. Porque perdão é libertação. Veja o que diz aqui. Salmo 51, versículo 17, diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, Deus não despreza quem perdoa, quem se humilha, porque perdoar e pedir perdão são atitudes de humilhação. É melhor incluir e fazer a vontade de Deus do que ter razão e ser afastado ou privado da comunhão com Deus. Pense nisso. Perdoe, libere, seja gigante na fé, seja gigante em Cristo, porque é isso que Ele espera de você. Nunca esqueça isso. Não é porque as pessoas merecem, não, mas é porque você foi perdoado. E o nível de perdão que você recebeu é tão intenso e transformador que faz com que você também ministre para outros o perdão. Nunca esqueça disso. Amém? Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos ser diferentes do contexto onde estamos. A sociedade diz: massacra, se vinga. Mas a Bíblia diz: ame, perdoe, seja forte. Peça ao Senhor para te ajudar, amém? Eu declaro sobre você a unção de Deus para que você possa ministrar perdão a todos os que te ofenderam e para que você receba de Deus coragem para se retratar com pessoas que você já magoou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.